Vou te contar algo que me acompanha até hoje, mesmo que ninguém veja. Algo que nunca consegui apagar da memória por completo, por mais que tenha tentado esquecer. É uma lembrança incômoda, como uma ferida que nunca cicatriza direito. E tudo começou com uma máquina de costura antiga, pesada, preta, com detalhes dourados nas laterais, daquelas que parecem carregar mais tempo do que ferro. O dia em que ela entrou na minha vida já foi estranho desde o começo, como se houvesse uma intenção invisível me guiando até ela. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, mas hoje penso diferente. Era uma manhã de sábado qualquer, e eu tinha planejado apenas fazer compras no mercado, como sempre fazia. Mas por algum motivo que não sei explicar, resolvi descer por uma rua que raramente escolhia. Era um desvio sem sentido, mas algo me puxou até ali. No meio do quarteirão havia um brechó pequeno, quase escondido entre dois prédios antigos. Eu nem lembrava que aquele lugar existia mais. A vitrine era escura, com móveis encostados uns nos outros, formando uma bagunça de sombras, e no canto, iluminada por um raio de sol que atravessava uma fresta da persiana quebrada, estava ela, a máquina de costura. Naquele instante, tive a sensação de que me esperava. Eu sei como isso soa, mas não é exagero. Não foi beleza nem preço que me fizeram entrar naquela loja. Foi uma sensação seca no peito, uma pontada por dentro, como se alguém tivesse me cutucado de dentro para fora. Entrei e perguntei o preço ao vendedor, um rapaz pálido de fala arrastada. Ele disse que a peça vinha da casa de um senhor que estava se desfazendo das coisas da irmã, que a mulher havia se mudado de repente para outro estado, deixando quase tudo para trás. Não liguei muito para a história, só comprei. Minha ideia era usá-la como enfeite na sala, não para costurar. Eu tinha prometido a mim mesma quando me aposentei que nunca mais costuraria. Foram quase 40 anos costurando sem parar, e meus dedos já não tinham a mesma firmeza. Minha visão cansava fácil. Achei que a máquina seria apenas uma lembrança decorativa do ofício que me sustentou a vida inteira. Mas as coisas não ficaram por aí. No domingo seguinte, depois de limpar a peça com um pano úmido, me bateu um impulso estranho de testá-la. Nada planejado. Peguei um retalho de tecido guardado, ajeitei a linha, coloquei a bobina e comecei a mexer no pedal. A agulha desceu e travou, seca, como se tivesse batido contra algo que não deveria estar ali. Tentei de novo. O mesmo. A linha corria até certo ponto, mas parecia puxada para trás, como se resistisse. O pedal ficava pesado, o som era estranho. Não era o tilintar metálico que conhecia a vida toda. Era abafado, torto, como se houvesse algo preso nos mecanismos. Achei que fosse falta de óleo. Busquei minha velha latinha de lubrificante, mesmo sabendo que o cheiro ia impregnar a sala. Lubrifiquei tudo com cuidado, passei pano, religuei. Mas o resultado foi idêntico. A agulha travava sempre no mesmo ponto. Suspirei e deixei quieto. Talvez estivesse danificada por dentro. Nos dias seguintes, algo mais começou a chamar minha atenção. Toda vez que passava pela sala de madrugada, a máquina parecia ter se mexido. Era um deslocamento mínimo, 1 centímetro à frente, um pedal ligeiramente virado para o lado, a tampa um pouco desalinhada. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Até que uma noite anotei mentalmente a posição exata do pedal. E no dia seguinte ele estava diferente, virado para a esquerda. Meu desconforto aumentou. Resolvi abrir a tampa metálica inferior, aquela que revela parte do mecanismo interno. Peguei a chave de fenda da minha velha caixa de costura, sentei no chão e fui com calma. Assim que soltei o parafuso, a tampa caiu no chão com um som oco. E no mesmo instante subiu um cheiro forte, doce e enjoado que me embrulhou o estômago. Não era ferrugem, não era poeira. Era algo orgânico, desagradável. Lá dentro, enroscado entre os eixos, havia um pedaço de tecido grosso, escuro, costurado à mão de forma irregular.
Mas o que mais me assustou foi o que estava entrelaçado ao tecido. Fios longos de cabelo, cabelos escuros, ainda brilhantes, presos à linha como se fizessem parte da trama. Não eram fios soltos, eles estavam costurados junto ao pano, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Junto do tecido, amassado sob uma das engrenagens, havia um envelope envelhecido, quase se desmanchando, com um nome escrito a lápis. O nome estava apagado em partes, mas ainda legível: Helena Duarte. Quando li, meu coração disparou. Não por medo, mas por intuição. Aquele nome tinha um peso. Guardei o pano e o envelope dentro de uma caixa de madeira antiga que herdei da minha mãe, uma caixa onde ela guardava rendas. Fechei e escondi no fundo da cristaleira. Passei 2 dias em silêncio, mas aquilo não saía da minha cabeça. Então resolvi visitar Dona Jandira, uma vizinha antiga do bairro, conhecida por guardar histórias velhas da nossa rua. Mostrei o envelope dobrado sem dizer nada. Ela olhou demoradamente, os olhos parados, e depois murmurou sem me encarar: esse era o nome da moça que desapareceu aqui perto nos anos 80. Helena, segundo ela, era costureira, jovem, casada com um homem agressivo. Um dia desapareceu. O marido dizia que ela tinha ido embora sem dar satisfação, mas ninguém nunca a viu sair. A polícia investigou, mas não achou nada. Meses depois, a casa foi esvaziada e parte das coisas vendidas, entre elas a máquina de costura. Voltei para casa desnorteada. Sentei diante da máquina e fiquei olhando. A luz da janela batia nela e tive a estranha impressão de que estava menor, como se tivesse encolhido sob o peso de algo invisível. Nos dias seguintes, mais sinais estranhos apareceram. Uma madrugada, ouvi o rangido do pedal, devagar, como se fosse pressionado lentamente. Quando fui ver, tudo estava parado, mas no chão havia um fio de cabelo comprido, escuro. Eu não tinha cabelos longos desde 1999. O medo me tomou. Comecei a evitar a sala à noite. Cobri a máquina com um pano branco de crochê, mas mesmo assim sentia a presença. Uma amiga que veio me visitar comentou, sem saber de nada, que a sala parecia carregada, como se houvesse um peso no ar. Certa noite de chuva, a energia acabou. Acendi velas e esperei. Quando a luz voltou, vi que o pano de crochê tinha sido removido. Estava dobrado e molhado no chão. A máquina estava mais limpa, como se alguém tivesse passado um pano úmido sobre ela. O pedal estava inclinado em posição de uso. Ao olhar com atenção, percebi algo entre o pé da máquina e o azulejo. Uma mecha de cabelo comprido, escuro, ainda úmido, como se tivesse acabado de ser arrancado de alguém. Enrolei em papel e guardei na caixa junto com o pano e o envelope. Mas a sensação de peso só aumentava. Naquela noite sonhei. Sonhei que estava diante da máquina e o pedal se movia sozinho. A agulha subia e descia sem parar, mas não costurava tecido, perfurava algo parecido com pele humana. Não havia sangue, só marcas finas e contínuas. E de dentro da máquina saía um sussurro abafado: não me esqueça. Acordei gelada, com o coração disparado. Desde então, nunca mais consegui encarar a máquina do mesmo jeito. Ela permanece na sala até hoje. Não a liguei mais, não costurei mais, mas também não a joguei fora. Algo em mim acredita que ela precisa estar ali, como um memorial silencioso, como se fosse minha obrigação preservar aquela voz. Muitas pessoas dizem que é bobagem, coisa da minha cabeça. Mas quem vive muito sabe. Certas coisas não desaparecem. Elas apenas mudam de forma. Até hoje, às vezes, quando a luz da tarde bate de lado, vejo um brilho estranho na ponta da agulha. E lembro da marca de unha que encontrei certa vez ao abrir o compartimento da bobina, como se alguém tivesse tentado escapar dali por dentro. Lembro da mecha, do pano costurado com cabelos, do nome no envelope. E toda vez que penso em me livrar dela, sinto que estaria apagando a última chance de alguém ser lembrada. Não como grito, mas como pedido. Um pedido silencioso para não ser esquecida.
Meu nome não importa tanto, mas eu preciso que vocês entendam que o que vou relatar aqui não é invenção nem exagero. É um pedaço da minha vida que até hoje me causa calafrios quando lembro, e talvez compartilhar seja a única forma de aliviar um pouco o peso que carrego. Se alguém aí já sentiu que algo invisível dividia o mesmo espaço que você, talvez consiga compreender melhor. Tudo aconteceu em 2020. Eu estava passando por uma fase estranha, de isolamento, meio perdido nas próprias escolhas. Tinha me afastado de velhos amigos, não tinha ânimo para sair, e os dias pareciam todos iguais. Para preencher o vazio, comecei a me apegar a leituras religiosas. Talvez como uma forma de buscar respostas, ou simplesmente para ocupar a mente e não pensar nos problemas. Foi nesse período que tudo começou. Numa tarde de sábado, resolvi entrar num sebo que sempre via ao passar de ônibus, mas nunca tinha coragem de parar. Ficava numa rua discreta de Feira de Santana, na Bahia, e tinha aquele aspecto de lugar parado no tempo. Era pequeno, abarrotado de livros empilhados até no chão, com um cheiro forte de papel envelhecido misturado a mofo. O dono era um homem idoso, de rosto fechado, que mal levantou os olhos de um jornal amarelado quando entrei. Fui direto à prateleira de religião. A maioria era comum: catecismos, livretos sobre oração, algumas bíblias antigas. Foi numa pilha encostada na parede que vi um exemplar que me chamou a atenção. A capa era de couro escurecido, com as bordas já se desfazendo. Tinha um marcador de tecido entre os salmos e parecia que ninguém o abria há muitos anos. Na contracapa, escrito a caneta, o preço, 3 réis. Não pensei muito, comprei e levei para casa. Deixei em cima da cômoda e só no domingo de manhã decidi folhear. Logo percebi algo estranho. Algumas páginas não viravam. Olhei de lado e vi que estavam costuradas à mão com linha preta, firme, em pontos apertados. Não era defeito de impressão. Alguém tinha costurado aquelas páginas de propósito, fechando cerca de 6 ou 7 folhas. Fiquei um tempo olhando, em dúvida se deveria mexer. Era como se eu estivesse prestes a abrir algo que não me pertencia. Mas a curiosidade venceu. Peguei uma tesourinha de unha e fui cortando ponto por ponto, devagar, com o coração acelerado. Quando finalmente consegui abrir, o que vi me fez fechar a Bíblia no susto. Não eram páginas normais. Havia anotações à mão, escritas com uma caneta preta. A letra era trêmula, mal feita, como se a pessoa tivesse pressa ou medo. Algumas passagens estavam riscadas com força, outras circuladas. No canto de uma das páginas, em letras tortas, estava escrito: "Ele está aqui e não me deixa parar." Passei o domingo inteiro com essa frase ecoando na cabeça. Quis comentar com minha irmã, Luana, que foi almoçar comigo naquele dia, mas acabei guardando para mim. Quando anoiteceu, coloquei a Bíblia num armário do quarto de visitas e tentei seguir com a vida, mas não consegui. Na madrugada seguinte, acordei com um barulho baixo, como algo sendo arrastado no chão. Não era alto, mas o silêncio da casa amplificava. Levantei assustado, chequei o corredor, a sala, a cozinha, mas não havia nada fora do lugar. Quando voltei para o quarto, quase deixei o coração cair no chão. A Bíblia estava em cima da minha cama. Eu tinha certeza absoluta que tinha deixado guardada. Tentei me convencer de que talvez tivesse esquecido, mas no fundo, eu sabia que não. Coloquei de volta no armário, tranquei a porta e fui dormir. Na noite seguinte, a mesma coisa. Acordei com uma sensação horrível, como se alguém me observasse. Quando abri os olhos, a Bíblia estava aberta ao meu lado, exatamente na página onde estava escrita aquela frase. Contei a Luana, que ficou séria e disse que eu não deveria me desfazer de uma Bíblia, que isso poderia trazer consequências, que o certo seria levar para a igreja. Mas eu não queria envolver ninguém, só queria me livrar daquilo. Tentei abandonar o livro, coloquei dentro de uma sacola e deixei embaixo de um banco numa praça.
No dia seguinte, quando abri minha mochila para pegar os documentos do trabalho, lá estava a Bíblia, como se tivesse me seguido. Depois disso, o clima em casa mudou. Uma tensão invisível se espalhou. Comecei a ter pesadelos frequentes, sempre o mesmo tema. Alguém sentado no escuro me observando, sem expressão, sem dizer nada. Às vezes, eu acordava suado, com a sensação de que uma voz tinha sussurrado meu nome no ouvido. Uma noite, meu rádio de cabeceira ligou sozinho. Eu costumava deixá-lo numa estação de música religiosa para dormir. Mas em vez de música, saiu apenas estática, um chiado seco e contínuo. Desliguei da tomada. Assim que voltei para a cama, ele ligou de novo. Minha saúde começou a piorar. Emagreci, perdi o apetite, meu sono ficou irregular. Tudo parecia girar em torno daquele livro. Era como se a presença dele fosse a de alguém acordado, esperando. Luana apareceu de surpresa um dia, dizendo que estava preocupada. Quando contei que a Bíblia ainda estava lá, ela empalideceu. Disse que lembrava de um tio-avô nosso, que também teve uma Bíblia estranha, cheia de anotações incompreensíveis, e que depois de se desfazer dela, a família enfrentou meses de tormento. Foi ideia dela enterrar o livro. Colocamos dentro de um saco, amarramos bem e fomos até um terreno baldio no fim da rua. Já era noite. Ela segurava a lanterna do celular enquanto eu cavava com uma pá pequena, suando frio apesar do vento gelado. Enterrei fundo, tampei a terra e fomos embora em silêncio. Mas não resolveu. Nas 2 noites seguintes, tive o mesmo pesadelo. O rosto pálido, sem expressão, me observando no escuro. A sensação de que não era o livro o problema, mas o que estava ligado a ele. Por insistência da minha irmã, aceitei ir a um centro espiritual. Eu não queria, mas não via outra saída. Não vou entrar em detalhes, porque não quero transformar isso em debate religioso. Só digo que lá disseram que aquela Bíblia havia sido usada em um ritual de pacto e que ao cortar os pontos da costura, eu tinha liberado o que não deveria. Segui todas as recomendações, limpezas, orações, doações. Aos poucos, as noites começaram a melhorar. Não de imediato, mas melhoraram. Com o tempo, a sensação de ser observado foi se dissipando. Hoje, quando lembro, parece um sonho confuso, mas sei que foi real. Nunca mais vi aquela Bíblia e nunca voltei ao sebo onde a encontrei. Mas toda vez que vejo um livro antigo, principalmente uma Bíblia, não consigo evitar. Meus olhos procuram costuras, páginas presas, qualquer coisa fora do normal. Porque aprendi da pior forma que nem tudo que parece sagrado é de fato. E que a curiosidade pode ter um preço alto demais. E se você que está ouvindo acha que teria feito diferente, pense bem. Será que deixaria algo assim guardado na sua casa? Jogaria fora? Levaria à igreja? Ou apenas fingiria que não viu? Eu não tenho essas respostas. Só sei que depois daquela experiência, nunca mais encostei num livro antigo sem sentir arrepio. Histórias como essa nos lembram que brechós, apesar de fascinantes, também carregam mistérios ocultos. Cada objeto antigo guarda consigo uma história, uma energia e, em alguns casos, até marcas invisíveis das pessoas que os possuíram antes. Ao entrar num brechó, a gente nunca sabe o que está levando para casa, além do objeto em si. Pode ser apenas um item esquecido pelo tempo, mas também pode ser algo impregnado de memórias, dores ou até pactos que jamais deveriam ser tocados novamente. Esse é o risco de se lidar com o desconhecido. A linha entre o simples e o amaldiçoado é mais tênue do que imaginamos. E você? Já passou por algo parecido? Encontrou algum objeto antigo que parecia carregar uma energia estranha? Se tiver uma história sobrenatural, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Quem sabe sua experiência não se torna o próximo relato aqui no canal Mistérios do Além.